Olá, aqui é o jornalista Roberto Barbosa, estou no Estúdio View Digital e gostaria de fazer aqui um resumão da semana, compartilhando com vocês 3 fatos que eu destacaria. Vamos ao primeiro deles. Nos Estados Unidos, o debate se dá em torno da sucessão presidencial que vai acontecer no próximo ano. E o presidente Joe Biden, em tese, é candidato à reeleição, e ele enfrenta agora denúncias pesadíssimas envolvendo fraude fiscal diretamente ligada ao seu filho. Eu postei no meu Twitter uma nota sobre o fato e gostaria aqui de fazer uma leitura dessa nota. Diz o seguinte: nos Estados Unidos da América, denúncias de fraude fiscal atormentam o governo Biden. Investigações apontam que Hunter Biden, o filho do 01, deixou de pagar 1,4 milhão em impostos. Isso se complica muito porque no Congresso dos Estados Unidos, o ex-funcionário da Receita Federal denunciou que o órgão foi impedido de investigar essas denúncias envolvendo o filho do presidente Joe Biden. Então é mais uma tormenta na disputa presidencial dos Estados Unidos no que se refere aos planos de reeleição do Joe Biden, que é do Partido Democrata. E vamos aqui entender também que em janeiro do próximo ano, 2024, já começam as prévias, em que os partidos estarão escolhendo os seus candidatos que estarão disputando a eleição presidencial. A eleição para presidente dos Estados Unidos vai ocorrer em novembro de 2024. E chegando aqui no Brasil, ao longo de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele concentrou a agenda em compromissos no exterior. O mais recente, como todo mundo pode lembrar aí, foi a COP28 no Catar. Mas para 2024, Lula quer percorrer o Brasil. E serão anos de eleição municipal e o governo deve colocar o time em campo para eleger prefeito. Isso aqui também é a transcrição de uma nota que eu postei aqui no meu Twitter. Vamos aqui dar uma explicação sobre esses planos de Lula em percorrer o Brasil. O ano de 2023, Lula ele foi empossado presidente em janeiro, dia 1º de janeiro. E no primeiro ano de governo, o que se entende aqui, Lula ele procurou recompor a agenda diplomática do Brasil no exterior, que foi praticamente devastada ao longo do governo Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro ele desconstruiu toda uma agenda que o Brasil vinha implementando ao longo de diferentes governos. Então, nesse momento, o Lula ele passou a participar de eventos internacionais, assim, recompor aquela estratégia do Brasil de neutralidade em conflitos internacionais. E no Catar retomou discussões sobre a questão dos efeitos climáticos e a importância de preservação do meio ambiente e de investimentos das nações mais desenvolvidas, que vamos combinar que foram as grandes responsáveis no processo de industrialização do mundo e também de poluição ambiental ao longo de décadas de anos, que fez com que chegássemos no ponto em que chegamos, com as temperaturas mais elevadas ao longo da história, né? E o Lula vai percorrer o Brasil já em 2024, porque não vamos perder de vista que é ano de eleição municipal. E o PT ele quer reconquistar e demarcar territórios. O bolsonarismo ainda é muito forte em algumas cidades do país. O estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo são encarados assim como bunker bolsonaristas. E é uma situação que independe da figura até do Jair Bolsonaro. É um sentimento que foi construído anti-PT, anti-Lula, de demonização do PT, de demonização do governo Lula, com a Lava Jato, aquele festival de reportagens, de cerco de mídia em torno do PT, que foi a grande responsável pela ascensão do bolsonarismo e a demonização do PT em vários setores da sociedade. Então, 2024, a agenda ela passa a ser interna. Segundo Lula, ele vai fazer apenas 2 viagens ao exterior e o restante da agenda ele vai concentrar em viagens pelo país. E outro fato que eu gostaria de destacar são as cenas que foram difundidas de justiceiros atuando nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Praia de Copacabana, Ipanema, estavam sendo assim alvos de assaltos. Antigamente, as cenas que se avolumaram no país foram assim amplamente difundidas no mundo inteiro e na imprensa no Brasil inteiro, foram os arrastões, né? Então esses assim são fatos que não chega a ser um grande arrastão, mas é algo que é similar. Então pessoas pequenas, um grupo de pequenos infratores percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, praticando assalto e até agredindo vítimas. E uma das cenas que assim ganhou destaque no noticiário foi de um idoso que foi assaltado e agredido. Esse adolescente foi preso pela Polícia Civil do Rio em Duque de Caxias e também já tem passagens pela polícia. E ele foi solto 24 horas depois porque ele não foi preso em flagrante. Mas ele é menor, né? Eu não sei qual foi o critério também, o que aconteceu, mas a informação que pelo menos se difundiu é que esse adolescente ele já foi solto, né? Mas o que fica ali praticamente assim em debate nessa situação toda é que o governo do estado, que é responsável pela vigilância
segurança ostensiva, Prefeitura do Rio, que deveria estar cooperando com o governo do estado. Há um descasamento na estratégia de inibição e de combate a esse tipo de conduta. O Rio de Janeiro, o estado, tem até um programa muito interessante, que é o Polícia Presente, ou Segurança Presente, eu não me lembro bem o nome, mas que é o policiamento ostensivo da PM nas ruas, que ajuda muito a inibir a criminalidade. Na eleição municipal, o prefeito Eduardo Paes ele prometeu que a Prefeitura do Rio de Janeiro teria também programas no sentido de cooperar com o combate aos assaltos e na prevenção e na segurança da sociedade carioca. Mas o que acontece, o que se vê, é que o governo de Eduardo Paes ele tem praticamente um setor que atua como polícia, que é de ordem urbana, mas que não inibe criminalidade. Persegue camelôs, persegue vendedores de milhos, enquanto esses grupos de adolescentes praticam assaltos nas ruas do Rio de Janeiro. E o que as pessoas se comentam, o que toda a mídia, pelo menos ainda não comentou, pelo menos esquece, e não entrou nesse tema ainda, é o seguinte, é que o Eduardo Paes está vivendo numa bolha. O Eduardo Paes, ele na verdade inspira essa horda de justiceiros que estão circulando pelas ruas do Rio de Janeiro e agredindo vendedores ambulantes, agredindo infratores, agredindo qualquer pessoa como se praticasse atos infracionais. Tem vendedor de bala que foi agredido, o rapaz não tinha nada a ver com esse tipo de assalto, nada a ver com esse tipo de atos infracionais e foi vítima de linchamento. Mas o novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro já deu recado. Disse que esses justiceiros são criminosos e serão tratados como criminosos e que não vai fazer corpo mole diante dessa ação paralela à polícia. Porque quem tem o monopólio da segurança, o monopólio da violência é o Estado. Não pode ser um grupo de pessoas. E vai punir ou vai buscar identificar não apenas quem está agredindo, mas também quem está nas redes sociais fomentando e quem está financiando. São esses 3 destaques que a gente assim se concentra nesse fechamento de semana. A gente volta na próxima. Até lá!